Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacassi. Estamos iniciando mais um react da entrevista pós-jogo do professor Abel Ferreira, que estava muito bravo à beira do campo ontem, encarou o Vojvoda, falou: o que foi? Tava pistola o Abel, do jeito que a gente gosta. E, claro, depois de um resultado tão importante, tão difícil que o Palmeiras conquistou ontem lá no Castelão, certamente teremos mais alguns desabafos, ou imagino que tenha, né? Se bem que o Abel, quando ele tem bons resultados ou resultados satisfatórios, ele costuma ser pistola mesmo. E quando o Palmeiras perde, aí é que ele é paz e amor, né? Para não falar que é resultadista, eu acho que é meio que esse é o padrão de comportamento do Abel. Então, como o Palmeiras conseguiu um bom resultado ontem, eu imagino que ele vai sentar a lenha. Essa coletiva promete, mas vamos ver com calma o que foi perguntado e o que, obviamente, o nosso professor respondeu. Ele que foi muito bem ontem, durante toda a partida, fez todas as leituras necessárias, corrigiu os problemas e o Palmeiras conseguiu o resultado mesmo com um a menos. E falasse principalmente da importância do empate, né? No decorrer da partida houve uma mudança de liderança, a importância desse empate para que o time dependa só de si nas últimas 3 partidas. Olha, em primeiro lugar, está a funcionar, não? Está a funcionar? Está. Em primeiro lugar, dizer-vos que viemos jogar a casa de uma equipa que na minha opinião deve ser o modelo daquilo que é uma boa gestão de um presidente, de um treinador, de um clube, de uma região. Dar os parabéns pelo trajeto que fizeram e foram disputar a final da Sul-Americana. É Sul-Americana, não é? Infelizmente perderam, mas acho que o exemplo dos torcedores do Fortaleza, quando receberam a equipa, diz tudo. Acho que o Brasil de facto precisa deste tipo de exemplos, aplaudir a equipa quando realmente vêem todo o esforço dos seus jogadores e, portanto, dar os parabéns à equipa de Fortaleza, dar os parabéns ao seu treinador e dar os parabéns à sua direção. Do mesmo modo, dar aos meus jogadores, acho que hoje ficou aqui bem evidente a atitude de campeão que esta equipa tem. Como disse, mais uma vez, num campo difícil, contra um adversário difícil, num gramado muito difícil, pesado. Infelizmente o goleiro do nosso adversário esteve muito forte naquilo que são as transições, as 2 assistências são dele. E o futebol é isto, mas acima de tudo ficou bem, e isso é o meu maior orgulho desta equipa, é a atitude desta equipa. É a forma como nós jogamos, a forma como nós ficamos sem menos um jogador, a forma como nós nunca desistimos, a forma como nós fazemos das tripas coração para continuar a depender de nós. Temos 3 finais, precisamos muito da ajuda dos nossos torcedores, agora com jogos em nossa casa, e é isto, futebol é mais que por isto, está tudo em aberto, e vamos ter campeonato até ao fim, foi muito bom. Há 2 meses atrás o treinador do Palmeiras era fraco, a direção não prestava e os jogadores estavam velhos. Hoje estamos aí na luta e eu com mais me orgulho, independentemente do que acontecer no fim, esta equipa tem atitude de campeão. É engraçado como ele guarda mágoas, né? O Abel é muito visceral. Tá vendo? Vocês falavam aí, né? E discretamente. Ele falou bem discretamente. Então, não prestava, ninguém prestava. Acho que há exagero das duas partes. Claro que há muitos exageros nas críticas que a parte da nossa torcida faz a tudo que acontece no nosso clube. Mas também há exagero nessa atitude de rejeitar as críticas, né? O Abel fala assim: não, eu aceito críticas, eu acho que faz parte do jogo. Não aceita, não, Abel. Você não aceita a crítica, não. Você não gosta de ser criticado. Não que alguém goste. Ninguém gosta de ser criticado. Mas há que se aceitar as críticas, principalmente quando elas são construtivas. Ao rejeitar todas as críticas, aí perde força.
né? Mas, numa boa, se ele quiser continuar rejeitando crítica e fazendo esse trabalho que ele está fazendo, para mim está tudo certo. Abel, tudo bem? Eduardo Afonso, da ESPN. Depois de tudo que você falou na primeira resposta, da superação, da atitude, sair daqui... Falar dessa questão da superação, da atitude, de fato, né? Como esses jogadores dão orgulho pra gente, né? Não é só pro Abel. Eu tô muito orgulhoso desses jogadores. Que, de novo, vamos falar português claro aqui. Não são os melhores jogadores do mundo. Tem problemas, tem limitações. Você pega um cara, por exemplo, como o Mike. O Mike faz partidas muito boas e faz partidas muito fracas, como foi a de ontem. Então, ele não é um jogador constante. Ele é um jogador que oscila. Portanto, ele não pode ser considerado um jogador top, de primeiro nível. Ele é bom naquilo que ele se propõe a fazer. E vamos lá. É um jogador que, para as pretensões do Palmeiras, é ótimo para compor elenco, não para ser titular. Hoje ele está titular por contingências. Então, isso escancara a necessidade de reforços para a próxima temporada. Isso está evidente. Agora, se a diretoria vai fazer isso ou não, é outra conversa. Isso precisa ser decidido internamente, precisa ser cobrado, principalmente pelos conselheiros. Tem que deixar claro, olha, tá com deficiência, isso. Porque é certeza que se a diretoria chegar com reforços de nível pro Abel, ele vai querer. Se ele não tem, é porque a diretoria não dá. Então a diretoria tem que ser pressionada pelos conselheiros de situação e de oposição para reforçar o time. Tem que reforçar o time, tem que dar peças para que ele possa fazer um trabalho com mais tranquilidade. O Palmeiras hoje está liderando o campeonato, depende só de si, mas é na bacia das almas, é muito mais sofrido do que poderia ser. E, claro, está em risco. O Palmeiras poderia já estar campeão se tivesse sido feito um investimento mínimo e o retorno já estaria garantido. Então, o Palmeiras está brincando com a sorte. Pode ser campeão, tem boas chances de ser campeão agora, mas brincou com a sorte. Contou com tropeços dos outros que talvez não acontecesse em situações comuns. Tudo bem, a sorte está sorrindo para nós e nós estávamos lá para aproveitar. Não estou falando que se vier o título vai ser um título na sorte. O Palmeiras teve competência. Nesse momento é o time que perdeu menos pontos que todos os outros. Está empatado com o Flamengo e tem mais saldo. Então foi melhor, está melhor que o Flamengo. O Flamengo também teve suas oscilações. Tem que eles que reclamem dos problemas deles. Mas isso mostra o quanto esses jogadores se entregam. Eles têm limitações? Tem. São o elenco top das galáxias? Não são, mas se matam. E isso, quem extrai isso deles é esse cara que está aí na tela. Ele extrai essa atitude dos jogadores. Ele contagia os jogadores. Ele faz com que os jogadores joguem muito mais pelo coletivo do que por si, que é o que acontece em todos os times praticamente, em determinadas situações. Então, tem que se aplaudir sim, jogadores, comissão técnica, porque eles fazem muito mais do que a gente pode esperar, diante da capacidade deles, né? Ainda só dependendo da sua própria força para ser campeão como líder, é a maior vitória de hoje contra o Fortaleza? Não sei, faltam três jornadas, eu não consigo prever o futuro. Sei o que é que eu quero, sei o que é que nós queremos, sabemos onde é que estamos, sabemos o que é que temos que fazer, mas está tudo em aberto até ao fim. Agora, como te disse, acho que temos que, por tudo o que se passou durante os 90 minutos aqui, ou nem foi 98, foram 100, representa tudo aquilo que eu vejo numa equipa, que eu deveria ver numa sociedade, que era cada um fazer o melhor que consegue e que pode para que os nossos torcedores sintam orgulho da nossa equipa. E volto a referir o que disse ao teu colega, independentemente do que acontecer, a atitude de campeão esta equipa tem e é o que mais me orgulho enquanto treinador deles. Tergiversou, né? Foi o mais importante? Não sei.
sabe? É aquela casquinha de banana de que o cara já fala assim, não, estamos muito perto do título, vamos ser campeão, para depois, né, dar errado. Então o Abel já detectou a casca e pulou com sucesso. Boa noite, Abel. Fernanda Alves, do Torcida Amiga. A gente viu que no segundo tempo a equipe veio com um novo formato do que no primeiro tempo em relação ao futebol apresentado. Qual foi o diálogo que você teve que fez tanto que o psicológico melhorasse, inclusive com a perca de um atleta, mantendo esse empate e se garantindo na liderança? Olha, eu não sei se o Palmeiras tem o melhor treinador do mundo, mas que tem os melhores assistentes do mundo tem. Quero dar os parabéns à minha equipe técnica. Nós discutimos muito, falamos muito, vemos muito jogo, muito futebol, comentamos muito entre nós. Ainda hoje de manhã, depois de ver a Fórmula 1, que eu gosto de ver a Fórmula 1, fomos fazer o filme de jogo e é sempre bom em contextos difíceis, em contextos quentes, que os nossos toda a equipe técnica esteja em sintonia para quando é preciso tomar decisões. Então vamos lá, ele falou da Fórmula 1. Para quem assistiu a corrida ontem em Abu Dhabi, teve um exemplo espetacular de raciocínio global, que foram as voltas finais do Charles Leclerc da Ferrari. Ele conseguiu, guiando a 300 por hora, fazer um monte de conta e tomar uma decisão ali nas voltas finais, que era uma decisão estratégica. Mas para tomar essa decisão, ele tinha que fazer um monte de conta de cabeça, ele tinha que ter todos os dados para fazer essas contas de classificação, de pontuação, de diferença e tomar uma decisão. E ele fez. Foi um negócio extraordinário. Não deu certo no final, mas a estratégia foi perfeita. Não deu certo porque não deu. Por coisas que fugiam ao controle dele, do Leclerc. E faltou um pouco isso ontem, assim que o Palmeiras tomou o primeiro gol. Porque com um a menos, ou assim que o Palmeiras fez o primeiro gol, desculpem, né? Porque com um a menos, o empate era um resultado gigante, e foi gigante, porque ele foi conquistado no final. Mas assim que o Palmeiras fez 1-1, tinha que fazer o mesmo que fez quando fez o 2-2 depois, furar a bola. Acabou o jogo, não tem mais jogo. Porque uma coisa é você buscar o empate e buscar a virada no 11 contra 11. No 11 contra 10, fora de casa, 10 contra 11, né? É muito mais difícil e muito arriscado. E assim que o Palmeiras fez o 1-1, estava se lançando à frente. De forma arriscada, não vou dizer desordenada, não estava desordenado, estava sendo um risco calculado. O Palmeiras tinha que se lançar à frente para buscar o resultado. Sim, quando estava 0-1. Quando estava 1-1, não. E o Palmeiras fez 1-1 e continuou se arriscando. E 2 minutos depois tomou um gol de contra-ataque. Uma bola lançada pelo goleiro. E quem teve a chance de ver a transmissão nossa ontem aqui no Verdazo, narração do Anderson Correia, nos meus comentários, eu estava falando exatamente isso. O Anderson teve que me cortar para narrar o gol do Fortaleza. Eu falei assim, não precisa correr risco, é gol do Fortaleza. Então faltou para o Palmeiras esse raciocínio rápido que o Charles Leclerc teve lá na Fórmula 1. Ah, mas os jogadores de futebol é um conjunto, né? Não dá para você tomar uma decisão em conjunto com esse tipo de raciocínio. Sim, é para isso que serve a beira do campo. Então era o técnico, antes da bola chegar no meio campo, chamar 2, 3 ali e falar assim, ó, fura a bola, acabou o jogo. Vamos fazer o relógio andar. Não precisa. Por quê? Parece que o Palmeiras veio com uma atitude de virar o jogo no intervalo, corretíssima, porque estava 11 contra 11. O que muda? Muda a expulsão do Gustavo Gomes. Então o resultado o objetivo deixa de ser a vitória e o empate passa a ser satisfatório. Claro que se viesse uma vitória num contra-ataque, que quase veio no final, né?
ótimo, excelente, maravilhoso, mas enquanto objetivo, o empate passou a ser perfeito e não justificava mais correr riscos. Então faltou esse raciocínio esportivo, coletivo para o Palmeiras ontem. Essa é uma observação que eu faço em relação à atitude da comissão técnica, que estava ali na beira do campo, que era obrigação deles terem orientado rapidamente os jogadores para que não arriscassem tomar o segundo gol. Felizmente, ao tomar o segundo gol, o Palmeiras foi lá e teve força para buscar de novo, e aí sim, aprendeu com o erro. Fez o segundo, e aí falou, e furaram a bola. Foi exatamente o que aconteceu no segundo gol, né? Aí o Palmeiras furou a bola, não teve mais jogo, e o Palmeiras segurou o resultado que precisava. Mas isso em relação à atitude, né, desportiva, competitiva. Agora, a parte tática, né, os ajustes táticos que foram feitos do primeiro para o segundo tempo, isso que eu quero ouvir ele falar agora, vamos ver se ele fala. Algumas delas, como foi a expulsão do Gomes, ter que tomar decisões difíceis, mas arrojadas, e acho que o próprio arrojo transmitido pelo treinador, os jogadores o sentiram. Mais uma vez dar os parabéns não só aos nossos jogadores, mas nós hoje conseguimos também ajudar os nossos jogadores, e é isso. Nós não fizemos grandes alterações da primeira parte para a segunda em termos de táticos. Pedimos foi para os três de trás que carregarem mais a bola, não dá só para passar a bola, nós temos que carregar para atrair os adversários, para arranjar o espaço. Fortaleza, se vocês viram no tiro de meta, não pressionou, baixou linhas. É uma equipa muito forte a sair nas costas, é uma equipa de muita profundidade, e a prova disso é a forma como saem rápido depois de juntar a equipa. É uma das características desta equipa, tocar e romper, tocar e romper, tocar e romper. O segundo golo deles, apesar de ser uma bola metida rápida do goleiro deles, é prova disso. É uma equipa que gosta muito de jogar para a frente, para depois deixar de frente e depois romper. Eu particularmente gosto desse tipo de futebol. Mas sim, depois tivemos que mudar em função da expulsão do Gomes. Então assim, primeira mudança, do primeiro para o segundo tempo, 11 contra 11, cobrou os zagueiros que fossem mais para frente com a bola dominada. O Palmeiras estava tentando romper as linhas do Fortaleza muito lá de trás, e aí facilitava. Por quê? Porque o Fortaleza voltava e esperava. Então, para aumentar as chances dessa bola romper as linhas de marcação do Fortaleza, essa bola longa, era necessário que esse passe fosse feito mais da frente, próximo da linha divisória. Sem o Luan, você precisa ter uma... né? O Murilo tem um bom passe, o Gomes tem um bom passe, é por isso que eles são os titulares do Palmeiras ao lado do Luan, mas não são tão bons quanto o Luan nesse fundamento. Então eles precisavam caprichar muito mais, e aí quanto mais você facilita essa tarefa, mais chance de sucesso. E para isso precisava o quê? Avançar um pouco mais, né? Trocar um pouco mais de passe, tentar envolver ali o primeiro marcador, que era o Galhardo, e depois o menino que entrou no lugar dele. Quem entrou no lugar dele foi o Marinho, na verdade. Mas enfim, o primeiro combate precisava ser driblado, precisava ser envolvido para que essa enfiada de bola desse mais certo, né? Então esse foi o primeiro ajuste feito pelo Abel. Aí teve os ajustes que vieram em decorrência da expulsão do Gomes, que é o que ele vai falar agora. E olha... era quase que tudo ou nada. Tínhamos Arriscou. que sair daqui com pontos, queríamos muito ganhar em função das circunstâncias e da expulsão e de tudo que se passou durante o jogo. Começar atrás do resultado, igualar, sofrer outro golo a seguir. Como disse, em casa deste Fortaleza, em casa deste clube, com esta torcida que foi capaz de apoiar este clube depois de perder. Como te disse, a nossa atitude está aí e estou muito orgulhoso disso. Abel? Regis Melo, da Rádio Pitaguari. Abel, nós fizemos uma enquete na nossa rádio
com possíveis perguntas que os torcedores do Palmeiras poderiam fazer a você. Vários temas surgiram, como sua permanência, também falaram sobre o Dudu, se vão contratar um jogador do nível do Dudu, mas eu vou tomar licença, liberdade dos torcedores. Tem uma torcida aqui de que especial mandou dar um abraço a você, família palestrina. Torcedor do Palmeiras é apaixonado no Brasil todo, você já sabe disso. Mas a minha pergunta é sobre legado, sobre futebol. Você é um grande treinador, multicampeão aqui no Brasil, e gosta muito de falar sobre o futebol brasileiro, de trazer alguns pontos ao debate, né? Eu acho isso muito interessante. E eu queria saber de você o que você e sua comissão técnica que vieram de fora acrescentaram ao futebol brasileiro nesses anos que vocês estão aqui, e o que vocês têm aprendido do futebol brasileiro, o que vocês se surpreenderam, não esperavam encontrar e encontraram aqui no nosso futebol. Uma pergunta retórica, uma pergunta que não tem nada a ver com o jogo. A gente compreende por se tratar claramente de um repórter local, lá de Fortaleza, então o Abel nunca vai lá, então é a chance que eles têm de fazer essa pergunta. Então o cara abriu mão de fazer uma pergunta sobre o jogo para fazer uma pergunta retórica, aproveitando o personagem que é o Abel. Então ele vai falar, eu imagino, né? Não sei, tudo que ele já falou 200 mil vezes, né? Então provavelmente essa próxima resposta vai ser mais do mesmo. Mas vamos lá. Olha, dizer-te que eu tenho um carinho e um respeito muito grande pelos torcedores palmeirenses, mesmo aqueles que são um bocadinho mais cornetas, também faz parte. E o futebol também não seria mágico se não tivesse também esse tipo de torcedores, mas eu nunca imaginei na minha vida, enquanto treinador, quando atravessei o Atlântico, que ia criar uma relação tão forte, não só com o elenco, com os meus jogadores, como com a nossa torcida. E logicamente vir a 3 horas e meia ou 4 horas de viagem de avião e ter também o carinho dos nossos torcedores que vieram aqui. Alguns deles eu sei que se deslocaram de São Paulo. Eu tenho um carinho, uma estima e uma gratidão muito grande com todos os nossos torcedores. Eu acho que quando eles aprenderem a entender que eles são muito, muito importantes nas nossas conquistas e são mais importantes ainda em momentos difíceis, e que tenham a certeza absoluta que todos nós dentro do clube fazemos o máximo que conseguimos e que podemos para lhes dar alegrias. E eu também tenho a certeza absoluta, porque eu também sou torcedor, que o orgulho que eu sinto nesta equipa é o mesmo orgulho que eles sentem. Se eu for estar a dizer tudo aquilo que eu penso sobre a pergunta que tu me fizeste, vamos chamar arrogante, vamos chamar uma série de coisas, e eu acho que o legado é uma coisa que fica quando daqui a 10, 15, 20 anos... Boa! Sai fora! Está no livro. Acho que o meu maior legado, sinceramente, eu sei que as pessoas me vão associar aos títulos, mas eu sou aquilo que sou hoje pela quantidade de livros que eu li e que eu sonhava quando li hoje esses mesmos livros. Eu sempre gostei de ler livros das coisas que eu gosto, e tem livros para todos os gostos, todos, desde livros de romance, livros de futebol, do que vocês quiserem. E portanto, na minha opinião, é só a minha opinião, esse é o maior legado que eu posso deixar aqui no Brasil. O resto não sou eu que deixo, somos nós que deixamos. É um período no Palmeiras que todo o grupo de trabalho, o staff, a direção, os jogadores, os nossos torcedores inclusive, que seguramente se vão lembrar muitas vezes, naqueles momentos, naqueles 4, 5 anos, não sei. Mas é bom fazer parte disso. Mas eu acho que o legado é uma coisa... Eu ainda sou novo, não parece, mas eu ainda sou novo, e isso é uma coisa que virá no futuro, e nem quero pensar nisso. É consciência, né? Não é a consciência. Essa é a verdadeira, é a consciência. É o pleno entendimento do papel que ele está fazendo aqui. E é exatamente o oposto do que dizem dele ser arrogante, dele não sei o quê. Ele não é nada disso, cara. Ao contrário, ele me parece ser um cara extremamente humilde, de saber o seu lugar. Isso não impede que ele tenha convicções e que ele fale quando é perguntado, o que ele já fez muitas vezes. Então, para não ser mais do mesmo,
porque a pergunta foi retórica e praticamente obrigaria ele a repetir tudo que ele fala, praticamente toda a coletiva. Ele falou assim, não, legado vocês que falam que legado que eu deixei depois que eu for embora. Eu não vou ficar falando agora. Tenho muito tempo por aqui, sou muito novo, para ficar falando em legado, né? Quem fala em legado é quem já está meio, né, dobrando o cabo da boa esperança, que não é o caso do Abel nesse momento. Boa noite, Abel. Boa noite a todos. Abel, você falou da eliminação do Fortaleza, perca do título nos pênaltis, e o Palmeiras passou por isso também na Libertadores. Caiu nos pênaltis. Querendo ou não, aqui nós temos a proximidade maior com o Fortaleza, percebemos o quê? O abalo, né, psicológico, de tudo, a motivação que tinha para ganhar esse campeonato. O Palmeiras passou por isso também, caindo na Libertadores. E minha pergunta vai nisso, o que você fez para manter ou para recuperar esse emocional dos jogadores? Porque a diferença era muito grande para o Botafogo. E mesmo assim o Palmeiras continuou com foco, continuou nessa busca e hoje dorme na liderança do campeonato pergunta. novamente. Olha, aí eu vou ter que dizer que fiquei com ciúmes dos torcedores do Fortaleza que apoiaram a sua equipa mesmo perdendo em penaltis. Será que eu me fiz entender com a resposta que eu dei? Às vezes há uma coisa que é diferente. Nós, os portugueses, às vezes queremos brincar e vocês entendem as coisas de forma muito literal. E eu, às vezes, apesar de falarmos a mesma língua, há coisas que são diferentes. Não é o mesmo. Isso fiquei com inveja, com ciúmes dos torcedores de Fortaleza, não é? E por isso eu disse que acho que realmente é um exemplo que nós devemos pegar e mostrar. Estão a ver como é que é possível uma equipa entregar tudo, perder o jogo e ainda ser ovacionada? Alguém viu a festa que o Liverpool fez após ficar em segundo lugar na Inglaterra, em segundo, em primeiro ganhou o City e eles ainda fizeram a festa ainda maior que o City. Eu sei que é com o tempo, mas por isso eu fiz questão de dizer aqui parabéns aos torcedores do Fortaleza e a toda a estrutura, ao seu treinador e à sua equipa, porque realmente merecem. E se depender da minha vontade, eu sei que está aqui um bocado apertado, mas que continuem, porque Fortaleza merece estar onde está e merece estar a competir pelos maiores. E a outra pergunta era... Mas espera aí, Abel, vamos lá. Se o Fortaleza perde o Campeonato Cearense para o Ceará, você não ia ver a torcida do Fortaleza batendo palma, fazendo festa. Não ia. Isso é uma coisa cultural aqui do Brasil. E isso tem que entender. Por que a torcida do Fortaleza bateu palminha pro Fortaleza mesmo chegando ao vice da Sul-Americana? Porque foi o maior feito internacional desse clube. Então, eles reconheceram. Nunca chegamos numa final internacional, chegamos agora, graças a esses caras. Pô, obrigado, mesmo tendo perdido. Isso ok. Você exigir isso do Palmeiras, do palmeirense, não vai rolar, Abel, nunca. Nunca. O palmeirense vê a conquista, não é nem da Sul-Americana, da Libertadores, como um negócio concreto todo ano. E parte da culpa disso é sua, seu Abel. Você acostumou a gente mal desse jeito. Então o Palmeiras é um clube extremamente vencedor, o maior da história do futebol brasileiro, o clube com mais conquistas, com mais vitórias. E não dá para aplaudir derrota. Dá para aplaudir esforço, né? Mas mesmo assim com um gosto muito amargo. Você não vai ver festa. Você vai ver reconhecimento, eventualmente. Eu entendo quando você reclama de torcedores chatos. Eu sou um dos caras que mais grita contra isso, né? Na mídia palestrina. Tem uma coisa que eu tenho asco é de comportamento de Enzo, né, na internet. Eu tenho realmente asco. Eu acho uma coisa muito burra. Mas eu entendo a revolta. Eu entendo a decepção, eu entendo a frustração e compartilho de todos esses sentimentos quando o Palmeiras é eliminado. Uma coisa é reconhecer o esforço dos caras. Outra coisa é querer que aplauda. Perdeu. Valeu pelo esforço e tal, mas fazer festa? Aí não. Aí não rola, né, cara? Aí não rola.
é aquilo que eu acho que mais do que eu falar é vocês veem a atitude da nossa equipa em campo. Eu posso estar aqui a dizer 1001 coisas, mas o que vocês veem, o todos somos um, a resiliência, o nunca desistir. Nós vimos hoje isso tudo na nossa equipa. Isso é o meu maior orgulho, mais do que eu traduzir em palavras. Os meus pais sempre me ensinaram, eu sempre aprendi que a maior forma que nós temos de influenciar os outros é pelo exemplo. Eu sei que nem sempre sou o melhor exemplo, mas em muitas coisas sou. Desculpem-me dizer-vos isto, mas em muitas coisas sou. Ainda ontem o Guardiola, há 2 dias, chateou-se com o centroavante uruguaio, o Darwin Núñez, e não aconteceu o que aconteceu com o treinador do Palmeiras. Já outros treinadores chutaram o microfone e não aconteceu o que aconteceu com o treinador do Palmeiras. Isso é a parte que me deixa mais triste. Tem coisas em que realmente... porque não sou perfeito, sou ser humano como todos vocês, não é? E nós olhamos às vezes para a galera que joga futebol, para os treinadores, e olhamos para eles como se fossem perfeitos, e não é o caso. Mas fico muito orgulho, eu revejo-me nos valores da nossa equipa, e os jogadores interpretam-no como ninguém, mas eu acho que a melhor forma, como disse, de influenciar é pelo exemplo, e o meu orgulho na equipa é aquilo que vocês veem dentro das 4 linhas, e independentemente, e mais uma vez, o jogo podia ter sido muito melhor se o relevado fosse melhor, mas é o que é e nós temos que nos adaptar a ele. A pergunta original do repórter local foi uma comparação entre o que aconteceu com o Fortaleza, que perdeu nos pênaltis e ficou devastado mentalmente, teve uma queda brutal no Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras, que teve uma queda nos pênaltis, mas que se recuperou mentalmente e tirou uma diferença gigante, um abismo que tinha em relação ao Botafogo. E a pergunta foi, o que você falou para esses caras que eles continuam competindo em alto nível? A resposta do Abel foi, olha, não foi nada em específico, que esses jogadores lutam muito porque eles são assim. Mas aí entra a observação que eu quero fazer aqui. Eles são assim porque foi construído um espírito coletivo. E isso é um trabalho de 3 anos, que inclui valores esportivos. Então o Abel tem um espírito de liderança muito forte que ele demonstra no dia a dia. Então esse é o liderar, por exemplo, que ele fala. Ele lidera por exemplos, dando exemplos no dia a dia. Então não foi uma conversa, a gente perdeu, mas vamos lá. Não é um negócio pontual, é um negócio consistente, é um negócio que é construído no dia a dia. Isso também só é possível porque os jogadores enxergam nos métodos do Abel um método vencedor. Porque se um olha para o outro ali no vestiário e fala assim, com esse cara a gente não vai a lugar nenhum, porque se dane o que esse cara está falando. Que é o que acontece em 99% dos trabalhos nos clubes brasileiros. Então, o que faz colar? A competência do Abel. Quando ele fala assim, olha, nosso trabalho tático vai ser assim, nosso método vai ser assado, e os caras veem que dá certo, eles falam, vou seguir o que esse cara fala. Então, é a competência do Abel e a consistência dele no dia a dia, né? Então, não é nada especial, não foi uma conversa, como fez a pergunta o nosso colega lá de Fortaleza. É um trabalho de consistência, é um trabalho que envolve dia a dia. Exemplos, bons exemplos, né? É assim que o Abel construiu esse elenco tão vencedor. O Palmeiras é resiliente, a imprensa adora falar isso. É um espírito que foi construído ao longo do tempo. Vocês lembram? Talvez vocês lembrem. Um dos primeiros vídeos do Abel como técnico do Palmeiras, aqueles vídeos de bastidor, de vestiário, que a TV Palmeiras solta, que foi a primeira vez que ele estava na preleção e ele soltou aquele anti-palestra. Vocês lembram o susto que os jogadores tomaram? Puta, que cara louco!
né? Ele chegou falando aquele português enrolado, ele... Ah, que palestra! Parecia que ia saltar as veias aqui do pescoço dele. O Zé Rafael tem uma reação muito engraçada naquele momento. Talvez vocês se lembrem desse vídeo que eu tô falando. Eu acho que esse momento foi o início dessa construção. Quando um jogador olhou e falou assim, puta, esse cara é diferente. Esse cara não é normal, não é comum. E aí eles foram comprando devagarzinho as ideias dele, os métodos dele, foi dando certo, e eles foram ficando cada vez mais confiantes, e hoje eles seguem quase que cegamente o que o Abel e a comissão determinam. Então essa é uma das razões desse Palmeiras ser tão resiliente. Boa noite, Abel, Olá. tudo bem? Werner Júnior, do NC Esportes. Abel, você tinha feito 2 alterações visando o ataque e logo após perde um jogador que é o Gustavo Gomes, um jogador defensivo. Como ali, naquele momento do jogo, você conseguiu alinhar e assim conquistar um empate que, claro, mantém o Palmeiras aí na luta e na liderança do Campeonato Brasileiro? Como é que te chamas? Werner Júnior, Werner. Parabéns pela pergunta. Quantos anos tens? 21 anos. 20. Parabéns pela tua pergunta e acho que essas são as perguntas realmente que metem à prova um treinador. Quando estás num contexto de stress como é um jogo de futebol, né, e que tudo está-se a passar à tua volta, né, só quem está lá sabe, por muito que a gente queira explicar ao torcedor, mas quem está ali embaixo sabe. Nesse momento tu precisas não só das tuas ideias, de toda a tua experiência, mas precisas também da tua comissão técnica. E de facto é que foi o que tu disseste, eu fiz primeiro 2 alterações para tentar meter ainda mais agressividade ofensiva. Depois da expulsão, com os jogadores que tínhamos em campo, em 3, 4 minutos ter que tomar decisões. Vocês veem que na Fórmula 1 são 20 pessoas que estão lá dentro, cada uma sabe aquilo que tem que fazer. Uma aperta a roda da frente, outra aperta a roda de trás, outro vai para o ailerão de trás, outro vai para o ailerão da frente, outro mete gasolina, outro está tudo. E a minha equipa é assim, a nossa equipe técnica, cada um sabe muito bem aquilo que tem que fazer, e por isso eu comecei também a conferência a não só a dar os parabéns aos meus jogadores pela atitude, mas à minha comissão técnica por isso mesmo, porque em momentos de stress tu precisas estar calmo, precisas ter as tuas ideias e precisas de ouvir quem está contigo para tomar as melhores decisões. Esse momento que eles estão se referindo é esse aqui que eu vou colocar na tela. Então quem está só ouvindo no podcast, desculpa, mas não vai conseguir entender com clareza o que eu estou falando, porque eu vou usar recurso visual agora. Mas ele está falando disso aqui, ó. Eu vou colocar os campinhos de novo na tela para vocês entenderem. Ele está falando desse momento aqui, ó. Então ele tinha colocado... olha só. Assim, do jeito que está na tela, foi como saiu o jogo, né? O 3-5-2 normal que ele está usando, ou 3-4-3, aí depende de como você quer enxergar. E aí, para o segundo tempo, ele fez isso aqui, ó. Ele colocou o time ultra ofensivo. Deixou o time só com um volante, soltou os laterais, jogando com 2 pontas para fazer dobra dos 2 lados, com o Rony enfiado, Hendrick pela direita, Breno Lopes na esquerda, e Arthur e Rafael Veiga dando apoio, ou seja, um time ultra ofensivo. E ele fez isso com 12 do segundo tempo, 10 do segundo tempo. E aí 2 minutos depois o Gustavo Gomes foi expulso, e aí ele coloca o Vanderlan no lugar do Breno Lopes, e ele dá um jeito de manter o time ofensivo. Olha só, a gente está com uma linha de 4 atrás e só um volante, ou seja, está exposto. Ele não gosta de jogar assim, a gente sabe, mas ele decidiu correr esse risco porque o Palmeiras precisava do resultado. Uma coisa até que a gente mencionou ontem no pós-jogo, né? Como o Abel mudou o comportamento dele em relação aos primeiros anos dele no Palmeiras, onde ele era bem mais avesso a correr riscos, mesmo precisando de resultado. Ele acreditava que jogando daquele jeito ia chegar lá, e aí acabava tomando gol de bola rebatida, de bola desviada, dava mais chance. Então ele falou assim, já que é para correr risco, pelo menos eu vou correr risco com mais chance de meter gol lá na frente. E vou me expor um pouco mais. Então ele montou esse esquema que está aí na tela. Isso ele teve tempo de pensar. 2 minutos depois sai o Gustavo Gomes. Aí ele tem que pensar rápido. Ele fala assim, como é que eu vou manter o time ofensivo com 1 a menos? Aí ele fez isso aqui.
Ele coloca o Vanderlan do lado esquerdo, mantém o time com um volante só e o Piquerez fica de zagueiro. Ele tinha perdido o Gustavo Gomes, podia ter colocado o Naves, mas aí ele perdia, sei lá, porque ele preferiu o Piquerez ao Naves. Então ele opta pelo Vanderlan, talvez para manter o time forte pela ponta. Aí não sei qual foi exatamente o critério de escolha dele para colocar o Piquerez de zagueiro e o Vanderlan de lateral. Ele acaba colocando o Naves depois, quando o Palmeiras consegue o resultado, aí ele fecha a casinha, aí sim, ele põe o Naves e monta uma linha de 5. Mas essa decisão, essa configuração, que foi a que o Palmeiras assumiu para chegar ao empate, 2 vezes, foi espetacular. E foi uma tomada de decisão muito rápida, e aí ele está enaltecendo a comissão técnica dele, que deve ter dado suporte para que ele tomasse essa decisão. Principalmente da importância. Ixi, eu perdi o ponto onde eu ia arriscar estava. nos últimos minutos e nós tiramos o Veiga queria latitude, mas à minha comissão técnica por isso mesmo, porque em momentos de stress tu precisas estar calmo, precisas ter as tuas ideias e precisas de ouvir quem está contigo para tomar as melhores decisões. E até podíamos ter perdido o jogo, mas as decisões foram feitas nesse sentido. Podemos ter metido o Naves logo, não metemos o Piquerez e o Vanderlan a dar-nos largura depois também de chegar na frente, ficar com o Hendrick e ficar com o Rony, que são dois. Exatamente, manteve o Vanderlan para continuar tendo largura, foi aquilo que eu tinha pensado mesmo. Entravantes. E depois vocês viram, depois eu fiz o contrário, quer dizer, já sabia que o Fortaleza ia arriscar nos últimos minutos. Aí fechou a casinha. O Veiga queria muito continuar. Mas eu disse-lhe confia, por isso é que eu sou treinador, ele queria continuar. Acredito que este ponto possa fazer diferença no fim. Cara, foi muito legal taticamente o jogo ontem. A evolução tática do jogo, as decisões táticas que o Abel e a comissão tiveram que tomar foram muito legais. Foi isso que eu acabei de mostrar para vocês com os campinhos, né, que eu usei na transmissão ontem. Mostra que além de ser um líder por exemplos, né, para manter o grupo focado, unido, resiliente, além de tudo, taticamente ele é monstruoso. Ele faz leituras e está evoluindo. Eu já critiquei o Abel aqui várias vezes por decisões táticas dele conservadoras demais. E de um tempo para cá, ele tem tomado decisões muito mais ousadas. Muito mais, assumindo muito mais riscos, né? E assim a gente gosta muito mais. Abel, André Carvalho, eu queria parabenizar o seu trabalho no futebol brasileiro, certo? E assim, o que eu tenho para falar, estatisticamente, acompanhando alguns jogos do Palmeiras, houve algumas oscilações durante o campeonato, principalmente em relação à posse de bola, mas também até em alguns jogos com oportunidade menor. Como o jogo de hoje, o Fortaleza teve mais oportunidades. Mas eu observei você ao longo de algumas partidas, que assim, o seu time é objetivo. E eu quero perguntar a você, é isso que o Abel cobra do elenco? Uma objetividade em relação à partida? Porque eu vi momentos hoje no jogo contra o Fortaleza, até de tensão, até no banco de reservas. Mas o Abel transmite isso aos jogadores? Uma cobrança de objetividade? Eu não, eu sou simples, sou uma pessoa simples, gosto das coisas simples. Menos para mim é mais. É assim que eu vejo, menos para mim é mais. Eu se tiver que fazer uma transição como fez o Fortaleza em 3 passos, fez o goleiro, lançou, bola de frontal, costas, golo, 1-0. Nós fizemos 1-1, a seguir igual, o goleiro deles transição, pau, combinação interior, 2-1. A questão, eu já falei isto antes, o jogo divide-se por momentos. Há momentos em que tens que ser, como estás a dizer, simples, vertical, objetivo, né? Como foi, por exemplo, o momento em que o goleiro do Fortaleza tem a bola, é o momento que nós não estamos recompostos, estamos a recuperar, a recompor e aproveitar uma distração do adversário ou uma equipa que ainda não está organizada para sair. Eu acho que isso é mérito do treinador deles, dos seus jogadores, conseguem ler e interpretar o momento de jogo, mas há outros momentos, nós, por exemplo, quando tivemos mesmo com -1, nós propusemos jogo, né? Eu sei o que é que eu faria se estivesse com mais um jogador.
Eu sei o que é que eu faria, mas nós conseguimos, mesmo com com menos um, conseguir propor o jogo, conseguir ir à largura, conseguir ir por dentro e conseguir fazer dois golos. E com um bocadinho mais de calma, teria feito 3. Nós temos uma situação de transição 4-3. Se o Anderlecht tem ali um bocadinho mais calma quando o Piqueires lhe passa nas costas, pena. Podíamos ter criado ali mais qualquer coisa e o adversário não nos criou mais nada a não ser um livre nesta parte lateral, no final. Mas eu acho que se tivesse que caracterizar a nossa equipa, ela é uma equipa equilibrada, é uma equipa organizada, é uma equipa que gosta de jogar de forma coletiva, que entende que a estrela é a equipa mesmo, todos nós temos que trabalhar para a equipa, para o clube, e é isso que eu vejo. Eu não me vejo enquanto família, enquanto o meu grupo de amigos, eu não me vejo de forma individual. Eu tenho que ser honesto, eu fico triste, tem a ver um bocadinho com a cultura do herói e do vilão, de criar rótulos. O futebol é uma representação, o futebol nacional de cada clube é uma representação da sua sociedade. Sim. O Palmeiras representa um núcleo de torcedores que têm que se rever na sua equipa. Uns deles têm muito dinheiro, outros deles não têm e são trabalhadores e têm que esfolar, levantar-se cedo para ir trabalhar, para ganhar o seu salário. E os nossos jogadores têm que entender isso. Têm que entender que somos privilegiados, porque temos realmente uma condição salarial diferente, mas não é por sermos privilegiados que não devemos ser, dentro do campo, a nossa equipa, um exemplo para os nossos torcedores e para outros, porque felizmente nós temos conseguido não só o respeito dos nossos torcedores, mas também dos outros torcedores por isto, porque a vida e o futebol, elas andam para mim em paralelo. Eu não consigo separar o jogador do homem. Eu costumo dizer que é o profissional, é o homem que triunfa no profissional que se quer ser. E portanto fico acima de tudo muito orgulhoso por nós não rotularmos ninguém, e a estrela de facto é a nossa equipa, e todos nós temos que entender que a equipa está acima de tudo e de todos, e os jogadores conseguiram interpretar isso, e acho que mais do que eu falar é o exemplo da atitude de forma coletiva, como nós nos ajudamos uns aos outros, como nós temos a entreajuda. E deixem-vos dizer, porque também sinto e assisto isso, o Brasil é um país com muitas desigualdades, e eu assisto e sei de várias pessoas, de vários jogadores, de vários treinadores, de vários dirigentes que ajudam, e eu para ajudar não preciso de estar a dizer aquilo que faço. Eu procuro, dentro da minha forma de jogar, mas já o fazia em Portugal, já o fazia o PAOK, que seja uma forma de jogar em que as pessoas entendam que é mais do que uma forma de jogar, é uma filosofia de vida. Sim. Que é nunca desistir, é dar o melhor de mim, seja em que função for. E por isso é que muitas vezes, quando eu tenho entrevistas com clubes, como foi o Palmeiras que me quis, eu sempre disse, qual é a sua filosofia de jogo? Eu respondo sempre, não é uma filosofia de jogo, é uma filosofia de vida, que eu procuro replicar de forma específica no futebol, que é todos somos responsáveis e todos dependemos uns dos outros, e é isso que eu vejo na nossa equipa, independentemente do que acontecer, se vamos ser campeões ou não, mas a atitude e o orgulho nesta equipa está desde o primeiro dia, desde as 4 ou 5 derrotas que tivemos, desde os penaltis que falhámos contra o Boca Juniors. É o orgulho que eu sinto em ver representado os valores que eu me revejo, e ver isto na nossa equipa é o meu maior orgulho. Está bem? É isso. Isso é liderar por exemplos, né? Então o Abel dá o exemplo, os jogadores seguem porque enxergam nele um líder, e o resultado é isso que a gente está vendo. É interessante como ele tem essa visão bem definida de que o futebol nada mais é do que uma alegoria da vida. É um conceito já razoavelmente debatido em botequins de futebol da vida, por aí, né? Eu já vi esse assunto em mesa de bar trocentas vezes, e é mesmo. O futebol é uma alegoria da vida. É uma batalha constante, é uma montanha russa, tem muita emoção, mas também tem muita técnica, tem força, tem posição física, tem inteligência. Tudo que é necessário nas batalhas do dia a dia
a gente projeta no futebol. É um esporte, e não é à toa que é um esporte tão maravilhoso que seduz a tantas pessoas em todo o mundo, menos nos Estados Unidos. Porque é um esporte maravilhoso, né? Então, é por isso que apaixona a gente. O fanatismo por um clube tem outras nuances, né? Eu só não gosto muito de pessoas que usam a vitória no futebol para mascararem os seus fracassos pessoais na vida. Eu acho que esse tipo de substituição não pode ser feito jamais, né? Mas as pessoas fazem, aí problema de cada um. Se vivem felizes com isso ou não, aí cada um. Mas o exemplo que o Abel dá ao liderar esse grupo de jogadores, e aí o exemplo que esse grupo de jogadores dá para os torcedores ao fazer essas façanhas que vem fazendo há 3 anos, quem não se inspira com isso é porque está morto por dentro, né? Vamos lá? Então, fica aqui mais uma vez o nosso agradecimento a todos eles. Ao Abel, à comissão técnica, que a cada entrevista dele ele deixa claro o quão importante esses caras são, embora só quem leve a fama é o Abel, mas eu acho que o Abel, sem essa comissão, não seria nada, e ele sabe disso, e é por isso que ele mantém esses caras trabalhando com ele, e eles gostam de trabalhar com o Abel. E temos que falar dos jogadores, cara, que em qualquer outro clube, esses jogadores não seriam o que são no Palmeiras. O Abel e a comissão extraem desses jogadores, que não são ruins, são bons, mas ele extrai um desempenho espetacular, coisa de que normalmente a gente não esperaria desses jogadores. Mas ele conseguiu montar um grupo que excede as expectativas. Sorte nossa que somos palmeirenses. Se vamos ser campeão, não sei. Estamos bem encaminhados. Temos que fazer só a nossa parte. Somos o único clube que depende só de nós a 3 rodadas do fim, com 2 jogos em casa. E um jogo fora com portões fechados. Então, a chance está se oferecendo para o Palmeiras. Agora é ir lá e buscar e arrematar, né? Se vai dar certo, saberemos daqui 9 dias. Faltam 9 dias para terminar o Campeonato Brasileiro. Se concentra agora na semana aí com essa daí de faltam 9 dias. Um grande abraço a todos, até a próxima e saudações alviverdes.